querida aluna, olá, tudo bem com vocês, né? Pois é, a professora Angélica está chegando aqui agora, nessa nossa aula gratuita, direto do canal do Vale Concursos, para trabalhar com você em um pouquinho de língua portuguesa. A gente sabe que não é um contexto tão fácil assim, não é verdade? Só que com descontração, na verdade, de forma calma, de forma tranquila, comendo um pouquinho todo dia com o que há de mais gostoso nas nossas refeições diárias, a gente consegue aí, né, aprimorar o conteúdo, né, levar um pouquinho aí do aprendizado para o nosso concurso público, não é verdade? Pois é, então a professora Angélica quer conversar com você aqui um pouquinho hoje, você que está aí do outro lado, chegando para esta aula, né, com destino aí ao concurso da Polícia Penal de Roraima. A professora Angélica disse que é uma honra saber que você está aí, viu? Associando o conteúdo, né, se visualizando, somando conteúdo com você, e essa é a finalidade da equipe do Vale Concursos, né? Somar conteúdo juntamente com você até a sua aprovação. Fechou? Então vamos lá iniciar nossa aula de hoje aí, professora Angélica no comando. E o que nós vamos estudar neste nosso encontro aqui no canal do Vale Concursos nessa aula de hoje? Pois é, a professora Angélica separou um item muito bacana, que são as funções do que e do se. A professora Angélica quer conversar com você um pouquinho. Lógico que nós não teremos condições de falar aí de todas as funções do que, todas as funções do se, mas a professora Angélica quer te explicar um pouquinho, tá? De forma que você venha aprender ou revisar, né? Melhor dizendo que você vai revisar do que aprender, porque você já está quase que em véspera de prova, né? Pois é, então você vai revisar aí um pouquinho e a gente vai associar o conteúdo, tá? Ok. Olha só, no meu material das funções do que e do se aqui, inclusive, tá? Essa nossa aula de hoje, ela também consta, né? Dentro do curso da Polícia Penal de Roraima, viu? Ela se encontra lá dentro do curso, tá? Muito bem explícita lá também pra você, viu? Ainda dá tempo de você correr, adquirir o preparatório, né? Pois é, olha, o nosso site tá ali, ó, valeconcursos.com.br. Adquira o seu preparatório que ainda dá tempo. Olha só, o que acontece? A professora Angélica quer conversar com você. Olha só. O que ele exerce, né, várias funções, nós vamos relembrar aí. E hoje a professora Angélica vai traçar na condição dele exercer a função de um substantivo. Olha só, que é muito recorrente em condição de prova, a palavrinha que, exercer função de um substantivo. Mas deixa eu te mostrar o exemplo, olha só. Há paixões, vou colocar aqui, ó. Há paixões, o exemplo, tá? Que dominam o império. Olha só. Nós estamos aqui diante do quê? Da palavrinha que, olha só. Né? E analisando aí a que ela faz, a que ela faz referência para a gente saber a função dela ali no contexto, não é verdade? Nós sabemos que há paixões que dominam o império. A palavrinha aqui, ela exerceu a função de quê? De um substantivo, não é verdade? Porque está indicando o quê? Alguma coisa, né? Olha, há paixões que dominam o império, né? Então, o que acontece? Ela faz referência a algo que é o quê? Um substantivo. Tá vendo como é que funcionou? Então, a palavrinha que ali está tendo a função de um substantivo. São as paixões que dominam o império, não é verdade? Pois é. Então, nós temos ali a condição de quê? De entender, né, que ela está fazendo referência aí a paixões e que paixões também é um substantivo. Olha só. Então, lógico que a palavrinha que ali, como ela faz referência, ela vai ter essa mesma condição de ser substantivo também. Agora, olha só. Dentro do campo isso é substantivo enquanto campo morfológico, né? Pois é. Mas vamos voltar para o campo sintático, que é a principal condição de prova para a gente. Olha só. Como eu tenho a palavrinha que fazendo referência a paixões, olha só, há paixões que dominam o império. O que está fazendo referência a paixões, que foi o que eu acabei de dizer para você agora. Paixões está aqui, ele teve um termo antecedente que é a palavra paixões. Agora eu quero saber qual é a função desse que enquanto análise sintática. E isso é muito bom você, querido concurseiro que está aí do outro lado, saber. Por quê? Porque você dança às vezes sem saber. Olha só, tem assim, há paixões que dominam o império. Para eu saber a função sintática desse que com relação ao item anterior,
eu tenho que pegar daqui e perguntar para cá. Olha só. O que é, olha a pergunta que vai ser cabível aqui. O que é que, olha só, o que é que dominam um império? Qual é a resposta que eu tenho? Porque a resposta vai ter que ser esse termo antecedente ao que aqui. Olha só. O que é que domina o império? Paixões. Paixões dominam o império. Olha só. Tá vendo como é que funciona? Então, como eu pego daqui? Presta atenção, hein? Você vai pegar o que está depois do que, ó, e perguntar para a palavrinha que vem antes. E aí, não é sempre essa pergunta. O que é que? Não é só essa pergunta que vai ser atribuída. Você vai analisar o contexto que se encontra aqui depois e saber perguntar para a palavrinha que veio antes do que. Então, olha só, a pergunta que encaixou aqui é essa, ó. O que é que dominam os impérios? Paixões. E paixões aqui é o quê? Quando eu faço essa pergunta, eu quero achar o quê? O sujeito, olha só. Então, quando eu tenho paixões, paixões exerce a função de quê? De sujeito. Então, qual que é a função sintática do quê? Se ele faz referência a essa palavrinha que está aqui e ela, dentro desse contexto daqui para cá, exerce função de sujeito, qual é a função sintática do quê? Sujeito. Olha só. E isso aí é bomba de prova, porque o aluno, infelizmente, eu tenho que falar isso, infelizmente o aluno não sabe avaliar dessa forma. Ouvir e falar assim, vou estudar isso não, esse negócio é mamão com açúcar. Aí chegar lá e tá assim, paixões. Aí ele pensa assim, olha, o verbo haver, no sentido de existir, ele torna a oração sem sujeito. Aí, paixões aqui é o objeto direto. Aí eu vou colocar, então, o que, como ele está fazendo referência a paixões, que ele vai ser o objeto direto. Não, você viu que não é dessa forma que acontece. A professora Angélica, juntamente com toda a equipe do Vale Concurso, te prepara para viver o melhor. Então, é melhor das dicas, é o melhor conteúdo, é o melhor tudo para você. Viu como é que funciona? Pois é. Então, muita calma nessa hora, na hora de associar este contexto aí. Que não é brincadeira não, a gente sabe. Vou te dar mais um exemplo para você entender como é que funciona. Olha só, outro exemplo aqui. Sofro as penas que eu próprio busquei. Então, vamos lá, ó. Sofro as penas, olha só, que eu próprio busquei. Olha aí. Preste muita atenção agora. Cadê o que? Sofro as penas que. Olha ele aqui. Tá vendo? E ele está fazendo referência a quê? Às penas. Olha só, não é qualquer coisa, né? Ele está fazendo referência às penas. Então, vamos associar direitinho. Qual que é o primeiro passo? Você acabou de aprender qual é o primeiro passo. Vamos falar com a professora Angélica aqui. Vamos dialogar comigo. Qual é o primeiro passo aqui agora? Pegar o que está aqui depois e perguntar para esta palavrinha que veio antes do que. Não é verdade? Pois é. Então, eu, sujeito, ó, já teve um sujeito aqui. Eu próprio busquei. Busquei o quê? Olha que a pergunta mudou. Daqui para cá a pergunta mudou, porque aqui eu tive um sujeito, ó. Eu próprio busquei. Busquei o quê? Olha aqui. As penas. Olha só. Quando eu paro no verbo, pergunto o quê e tenho resposta, essa resposta é o quê? Um objeto direto. Olha só. Então, se o que está aqui fazendo referência a essa palavrinha, que daqui para cá ela se tornou objeto direto, olha ela aqui, ó. Tá vendo? Qual que é a função sintática do que? Objeto direto também. Olha só como funciona. Viu como é que é interessante? Viu como a gente precisa saber, entender direitinho? Pois é. Agora eu vou puxar para você uma função do se, para você poder entender direitinho como é que vai funcionar. Olha só, função do se. A professora Angélica quer colocar uma condição muito bacana. Olha, preste muita atenção agora. Deixa eu ver aqui. Isso, uma condição do se para você. Olha só, para você saber a função do se, ó. Vive-se entre tantas, né? A professora Angélica vai colocar uma para você. Vive-se brigando, olha só, em casa. Olha aí o que acontece neste contexto. Olha só. Vive-se brigando em casa.
qual é a função da palavrinha se dentro deste contexto? E aí, Angélica, professora, me ajuda, pelo amor de Deus. Ficou até subindo meio morro aí, né? Mas qual é a função da palavrinha se dentro deste contexto, professora Angélica? Eu tenho dúvida. Calma que você vai visualizar agora. Sabe qual é a função da palavrinha se aqui? Preste atenção. Ela aconteceu junto de um verbo que se encontrou no singular. Olha só, o verbo está no singular. Ela aconteceu junto de um verbo no singular, ou seja, verbo no singular mais o se. E depois dela, preste atenção, aconteceu o quê? Advérbios, olha só. Um advérbio de modo como é que se vive, vive brigando, não é verdade? É um advérbio de modo, olha só. E em casa é um advérbio de lugar, olha só. Aí vai a regra, preste atenção. Toda vez que você visualizar o se junto de um verbo no singular, e depois dele aqui, ó, logo depois, a próxima palavrinha for uma preposição ou um advérbio, aqui nós tivemos até 2 advérbios, né? Mas se for uma preposição ou um advérbio, aquele se deve obrigatoriamente exprimir a função de quê? De índice, olha só, de indeterminação, olha só, indeterminação do, olha só, do sujeito, olha aí, obrigatoriamente o se deve exprimir esta função. A função de quê? De índice de indeterminação do sujeito. Por que isso, professora Angélica? Porque aqui dentro houve um sujeito, olha só, indeterminado. Olha aí, aqui no verbo mais o se, houve o quê? Um sujeito indeterminado. Então, você viu nesse primeiro momento, né, a função, ou melhor, uma das funções do que, uma das funções do se, sabendo você que é de muita importância isso, porque isso é condição de prova. E a professora Angélica quer que você gabarite questões, não é assim? Você está praticando para gabaritar questões em provas, não é verdade? Pois é. Agora a professora Angélica vai tratar com você outra coisa, que também, né, está aí aberto, vamos colocar assim, nesse certame. E a professora Angélica quer conversar com você um pouquinho sobre o tópico estrutura e formação das palavras. Olha só, estrutura e formação das palavras. Olha aí. Outra coisa que a professora Angélica, né, quer colocar que é esse tópico aqui. Por quê? Porque tem condições aqui que são muito importantes para você. Muito, muito. São, assim, de extrema importância para você, de grande valia, para que você possa elevar, né, a sua condição de aprovação, a sua prova, essas particularidades. Olha só, a gente sabe que o campo estrutura e formação das palavras é um campo gigante, gigante. Tem muita coisa a ser vista, a ser estudada, a ser visualizada aqui dentro, tá? Nós temos aquele negócio de estrutura, que é a palavra ter prefixo, sufixo, radical, vogal temática, vogal ou consoante de ligação, e assim vai, na verdade, a gente tem a condição, dentro da formação, de saber que as palavras são primitivas, derivadas e compostas. Agora a professora Angélica quer chegar lá nos casos das palavras que são compostas, onde há as composições da palavra, os processos de composição. Por quê? Porque nós temos os processos de composição, os processos de derivação. Eu poderia até falar de composição também, mas os de derivação são melhores. Os processos de derivação, e é esse mesmo que eu queria comentar. O que acontece? Olha só, quando nós tratamos os processos de derivação das palavras, a gente tem derivação e tem composição, tá? O professor Jegas não está fugindo do campo da composição, não. Só que como a composição a gente só tem justaposição ou aglutinação, a professora Angélica vai tratar aqui com você o campo da
da derivação. Porque o campo da derivação, olha só, eu até anotei aqui, olha que bacana. Nós temos a derivação prefixal, olha aí, sufixal, olha, prefixal e sufixal junto, ou prefixação e sufixação. Nós temos aí o que? A derivação parassintética, olha só, uma aqui começou com letra maiúscula, outra com letra minúscula, e assim a gente vai, né? Prefixal e sufixal. Nós temos a derivação parassintética, ou também conhecida como parassíntese, viu? E temos a derivação imprópria. Esses casos de derivação exigem muito do candidato. Por isso que a professora Angélica quer colocar, porque vai que na prova cai alguma coisa assim, não é verdade? Então a professora Angélica está esboçando para você. Toda vez que você tem uma derivação prefixal, você coloca, né, antes da palavra base, um prefixo. Quando você tem derivação sufixal, você coloca na palavra base um sufixo, prefixo antes, sufixo depois. Conferiu? Beleza. Quando você tem derivação prefixal e sufixal junto, você tem o que? Presta atenção, ó. Descontrolada. Ai, mente. Pronto. Olha aí, até cansei na hora de falar. Descontroladamente. O que acontece? Você tem a palavra base, coloca um prefixo e também um sufixo. Você tem derivação prefixal e sufixal. Só que, preste atenção, só que, se eu tirar aqui, o contexto tem sentido, ó, descontrolado. Eu tirei só o sufixo e tentei ler e o negócio teve sentido, ó, descontrolado. Aí eu tiro também, numa outra situação, o prefixo, só ele, olha, e leio com o sufixo. E o contexto teve sentido. Isso é derivação prefixal e sufixal junto. Diferente da derivação parassintética, olha só, avermelhar, olha aí. Eu tenho aqui o quê? O vermelho, né? Eu acrescentei aqui um finalzinho e aqui também um prefixo, olha só. E o que aconteceu aqui? Avermelho não existe, quando eu tirei o sufixo, lendo somente com o prefixo, a palavra não teve sentido. E se eu tirar o sufixo e ler a palavra apenas, se eu tirar o prefixo, né, e ler a palavra apenas com o sufixo, a palavra não tem sentido. Então, olha a pegadinha de prova aqui entre a derivação prefixal e sufixal e a derivação parassintética. O que você tira de conclusão dessa particularidade que a professora Angélica te explicou aqui agora? Bom, então vamos lá, suponhamos que eu seja um aluno, né? Eu estou aí do outro lado agora. Eu vou virar e falar assim, bom, professora, é assim, na prefixal e sufixal, tanto em uma quanto na outra, né, na parassintética aqui, eu posso acrescentar prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Beleza? Você pode acrescentar prefixo e sufixo aqui, ó, prefixal e sufixal, prefixo e sufixo. Parassintético, prefixo e sufixo. Acrescentei na boa, beleza. Mas qual é a particularidade? Ah, professora, quando eu tenho prefixação e sufixação aqui, ou derivação prefixal e sufixal aqui, professora, eu tiro o sufixo e leio aqui, tem sentido. Ou eu tiro o prefixo e leio aqui o resto, professora, teve sentido. Beleza? É isso mesmo que eu quero de você. Agora, professora, aqui na parassintética, quando eu tiro o sufixo e leio com o prefixo, não tem sentido. E quando eu tiro o prefixo e leio com o sufixo, professora, também não tem. A diferença, professora, está em quê? Está no sentido. Porque aqui em cima tem sentido quando eu tiro uma estrutura ou a outra. E aqui embaixo, professora, não tem sentido. Você entendeu o negócio? Pois é, então entenda, né, se vista aí desse aluno, né, que entendeu direitinho o conteúdo para você poder gabaritar a condição de prova, que isso é muito, muito, muito importante para você que está aí do outro lado, viu? Pois é, agora é o seguinte, olha, a gente tem aqui a derivação imprópria também, que é um outro processo de derivação, é um outro caso de derivação. A gente tem aqui. O que é
essa derivação imprópria. A derivação imprópria é quando o próprio nome diz, né? Derivação imprópria. Eu vou mudar a classe da palavra, né, assim, de forma indevida, né? É uma derivação que não pode acontecer, por isso que tem o nome imprópria. Eu vou mudar a classe gramatical, né? Eu vou transpor a classe gramatical, mudar de uma classe para outra aquela determinada palavrinha. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a palavra porquê. Suponhamos. Eu tenho aqui a palavra porquê. E aqui também tem a derivação regressiva que eu não coloquei aqui, que tá faltando aqui ainda. Mas vamos aqui, olha, eu tenho a palavrinha porquê. A palavra porquê junta, sem acento, ela é considerada uma conjunção. Olha só, né? Beleza. Ela tá escrito junta e sem acento. Ok. Agora, se eu coloco um acento aqui nesse porquê, eu mudei impropriamente a classe gramatical. Porque eu coloquei um acento. O que eu fiz? Eu mudo de conjunção para o quê? Uma palavra que é considerada um substantivo. Olha o que eu fiz. Eu mudei de uma classe para a outra classe e obtive sucesso. Então, o que acontece? Isso aqui é a derivação imprópria. Cuidado com isso, porque isso pode ser condição de prova pra gente e a gente não pode errar, viu? Outra coisa, né, que eu falei, a derivação regressiva, que ela não consta aqui, mas ela existe, a derivação regressiva, é aquela que eu pego sempre um verbo e transformo em um substantivo. Por exemplo, pescar, verbo, né? Eu troco a desinência aqui e transformo em pesca. Olha aí. Eu mudei, né? Alterei a desinência e tive de um verbo um substantivo. Então, a professora Angélica te deu mais uma dica aí, né? De mais um item que consta no certame e que é de muita importância para você. Agora, tem mais um item também. Eu quero falar mais um pouquinho com você. Como diz o outro, nosso terceiro momento. Mas enquanto a professora Angélica apaga aqui, eu quero te convidar, tá? Você que está aí do outro lado, que está assistindo essa nossa aula gratuita aqui no canal do Vale Concursos e ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva no nosso canal. Desculpe eu estar de costas, viu? Estou apagando aqui. Aperte o sininho das notificações para que você possa receber aí, né, notificações de aula diariamente. O Vale Concurso coloca aula aqui no canal todos os dias para você. Então, para que você aí, né, receba as notificações de aulas gratuitas, basta apertar o sininho das notificações. E outra, a professora Angélica deixou aqui liberado o Insta dela para você, tá? @Prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto, tá? Se você tiver qualquer dúvida do conteúdo, quiser mandar mensagem para a professora, fique à vontade. A professora está à disposição. E outra coisa, já te falei também sobre o nosso preparatório, né? Acesse o site www.valeconcurso.com.br e seja feliz, viu? Pois é, então olha só. Agora a professora Angélica vai entrar no nosso terceiro momento da nossa aula aqui, gratuita de hoje, com destino, né? A Polícia Penal de Roraima ou o agente penitenciário de Roraima. A professora Angélica vai tratar com você a colocação pronominal. É muito importante nós comentarmos sobre isso, porque isso pode ser condição de prova também. Olha só, nós temos 3 colocações, né? Nessa condição de colocação pronominal. Na verdade, tem gente que pergunta assim, professor, o que é colocação pronominal? É eu colocar o pronome oblíquo átono de forma correta, próximo do verbo. Ou antes do verbo, ou depois dele, ou no meio dele. Isso é a colocação pronominal. Então, existem 3 colocações, né? Existe a próclise, existe a mesóclise e existe a ênclise. Olha só. O que é a próclise? Preste atenção. É o pronome oblíquo, ó, antes do verbo, tá? Acontecendo antes do verbo, estando o verbo em qualquer tempo, olha aí o bafão, em qualquer tempo. O verbo vai estar em qualquer tempo. O pronome oblíquo vai acontecer antes dele, por quê?
Porque o pronome oblíquo foi atraído por um termo atrativo. Professor, o que é termo atrativo? Existem classes gramaticais que funcionam como termo atrativo. Por exemplo, pronome, conjunção, advérbios, tá vendo? Algumas preposições. Viu como é que funciona? Pois é. Então, nós temos termo atrativo aqui, por isso o pronome oblíquo vai acontecer antes do verbo, ok? Por causa dos termos atrativos. Consulte qualquer material de apoio que você tiver para saber e lembrar esses termos atrativos. Isso é muito importante para você. Aqui agora é resumão, é para você anotar, decorar e não esquecer. Agora, o que é a mesóclise? A mesóclise nada mais é que, olha só, eu vou quebrar a palavra verbo, ó. Verbo. E vou encaixar o pronome aqui no meio. Olha o que é a mesóclise. É o pronome oblíquo átono, o, a, os, as, ele, eles, no meio do verbo. Olha só. Professora Angélica, mas e aí? E aí que para eu fazer isso aqui, não pode ter aqui antes do verbo o termo atrativo, ó. O termo atrativo não pode acontecer antes do verbo, para eu poder jogar o pronome oblíquo no meio dele. E este verbo aqui, ele deve estar somente em uma das formas do futuro. Então, vamos abrir o olhão de Tandera, porque se não tiver termo atrativo antes do verbo, e o verbo tiver em qualquer tempo verbal que não seja no futuro, você não vai fazer mesóclise. Você só faz mesóclise no verbo se antes dele não houver termo atrativo e ele acontecer em uma das formas do futuro. Ok? Beleza? Então tá bom. Agora, a ênclise, o que acontece com a ênclise? Eu tenho o verbo, depois dele, né, vem o pronome oblíquo, porque a ênclise é pronome oblíquo antes do verbo. E só vai acontecer ênclise aqui com o pronome oblíquo depois do verbo, só vai acontecer ênclise com o pronome oblíquo depois do verbo se antes dele aqui também não acontecer termo atrativo. Não pode ter termo atrativo antes dele e eu vou poder fazer ênclise em qual situação? Quando o verbo estiver no presente ou no pretérito. Muito cuidado, tá vendo? Pretérito é uma coisa que passado. Então, tem uma pegadinha para você saber fazer próclise, né? Porque o verbo pode estar em qualquer tempo, mas por causa do termo atrativo, né? É que nós fazemos próclise, pronome antes do verbo. E o verbo pode estar em qualquer tempo, pode acontecer em qualquer tempo. Tem a condição da mesóclise com pegadinha com a ênclise, por quê? Porque nas duas colocações não pode ter termo atrativo antes do verbo, só que na mesóclise o verbo está no futuro e para que se faça ênclise o verbo tem que estar ou no presente ou no pretérito. Fechou? Pois é, olha só que coisa interessante, isso aqui é coisa para gabaritar, não é verdade? Você, meu querido aluno, minha querida aluna que está aí do outro lado, precisa gabaritar isso aqui, precisa saber isso aqui, não é verdade? Pois é, então olha só, professora Angélica hoje, né, girou aí mais uma vez em alguns itens que constam no certame, né, do Agente Penitenciário de Roraima, ou Polícia Penal de Roraima também. Professora Angélica girou aí, né, e encerra esse giro, esse encontro aqui no canal do Vale Concurso com você, desejando ótimo estudo, boa sorte e até o nosso próximo encontro aqui. Tchau, tchau. Fui!